Antes tarde do que nunca, do que vunca, é ótimo, né? Antes tarde do que nunca está de volta mais um episódio desse podcast criado para ouvir pessoas, líderes, empreendedores, inovadores, pessoas inspiradoras, como gosta de falar o Rafael Silva, aqui em Blumenau. Antes de mais nada, você deve estar, quem está acompanhando pelo YouTube, obviamente, está vendo visualmente a coisa, né? Não está só ouvindo, deve estar estranhando, né? Onde é que esses caras estão, né? A gente saiu, Casa Nova. Saiu do Centro de Inovação de Blumenau e viemos para AMP Blumenau, aqui na Rua Humberto de Campos. Estamos gravando aqui a partir de agora. Cresceu demais lá, tá crescendo demais lá e não tava mais cabendo não tem mais no espaço. estúdio. A gente tava conversando com a AMP e a gente disse, cara, vamos lá, vamos fazer isso junto. Muito legal, a AMP abriu as portas pra gente e a gente tá aqui agora de Casa Nova. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas vão entrar no ar e também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify. Vou falar rapidamente dos patrocinadores. Por favor, Rafael. Antes de mais nada, a gente precisa agradecer demais o apoio da Transpotec, em nome do Ricardo Oríbica, Luan, uma empresa que dá muito orgulho para o Blumenau e que eu acho que para finalzinho aí de fevereiro vai estar aqui com a gente também batendo um papo, Ricardo. Então, obrigado à Transpotec por esse apoio tão necessário para a gente poder contar a história de pessoas tão incríveis como o Lota está aqui do nosso lado. Então, obrigado, Transpotec. E também a ProWay, uma das maiores, na minha opinião, uma das maiores escolas de tecnologia, já formou uma porrada de dev e desenvolvedores e só com o Entra 21 já fez mais de 5 mil desenvolvedores. E esse ano vai fazer 1.500. Então, se você quer uma carreira legal, com quase 7 mil vagas só na região de Blumenau, procura a ProWay, que é uma escola muito fera. Eu achei que tu ia falar quase 7 mil de salário. Não. Não chegou Olha, nisso ainda, né? tem uns salários altíssimos aí, mas é uma oportunidade absurda para quem gosta muito de lógica. Então, lá o Guilherme, Nayara, também o Sérgio, todo mundo da Tomil. Até amanhã a gente está em Floripa, tá? Para anunciar aí o Entra 21 novo. Obrigado demais pelo apoio, né, esse podcast, para a gente mais uma vez contar a história dessa galera que é tão sensacional e que a gente vê, conversa, bate, mas a gente nunca sabe o que está por trás das cortinas, né? Obrigado mesmo, ProWay. Tu falasse em gostar de lógica, às vezes a pessoa nem sabe que tem... Né? Verdade. Aptidão para lógica, né? Então é interessante de fazer os... eu adoro matemática, né? Tipo, algumas coisas assim, não sabe que é aptidão para lógica. Eu, por exemplo, fiz uma vez um teste e reprovei com louvor. O Exatas e Humanas, aquele? Putz, totalmente. Quem é que tá aqui? Quem é tá que tá aqui hoje? Lothar Clems está conosco, ele que é responsável pela mais tradicional, eu arrisco dizer que é a mais tradicional, né? É a mais tradicional confeitaria da cidade, acho que não tem outra tão mais tradicional quanto a Café House, quanto o Hotel Glória, enfim, o Lothar está aqui para contar essa história para gente. Não sei se as pessoas sabem que vem de onde é que é a igreja matriz, mas sabem onde é que é o Café House. E não é mais a igreja matriz, é a catedral. Então tá. É Catedral São Paulo. Qual que é a diferença? Claro, subiu de posto. Depois tu me explica essa diferença. Lothar Clems, obrigado pela presença, tudo certo contigo? Eu que agradeço, tudo certo, obrigado. Muita Covid? Bastante. No negócio? Influenciando diretamente, desde 2020. Presente. Mas Rafa, o Lothar estava dizendo agora, antes de gravar, que agora é a pior fase para ele em relação a funcionários infectados com Covid. Afastamento, O prazo está menor do afastamento, óbvio, mas assim, o nível de contaminação está mais alto, enfim, né, de transmissão está mais alto, então muita gente, e claro, isolando... Né, tomando todos os cuidados ainda. Pessoal morando, não mora sozinho normalmente, Sim. Né, Sim. Então isola um, isola o outro e até todo mundo está... Né, tá batizado. É doido isso. O vírus Tens quantos funcionários hoje afastados? Enfim, essa semana retornam alguns, mas já tem casos de outros de novo, enfim, né, também algumas crianças, enfim, então a mãe também acaba ficando em casa. Né, então eu não poderia, mas a gente chegou ali a 30%, 40% da equipe, né, às vezes um setor inteiro com gente afastada, né, e não da produção, imagino, espero eu. Enfim, mas realmente foi bastante complicado, está sendo complicado, mas eu acredito que agora o pior talvez já tenha passado, né? Lothar, a gente falou de 30%. Quantos funcionários tem hoje a confeitaria? Para a gente até ter noção do tamanho, porque a gente não tem ideia, né? Nós costumamos dividir até em termos de loja e tal, né? Mas nós estamos com um pouco mais de 20 colaboradores no bairro da Velha. Ali no Humberto de Campos? Exatamente. Aqui no Humberto de Campos, agora a gente está aqui no Humberto de Campos, nesse endereço novo, né? Para todos.
E no centro, na faixa ali de 60 pessoas, digamos, em termos de confeitaria, e mais 40 pessoas envolvidas talvez no hotel, enfim. Então é uma grande... é muita gente. Né, restaurante, confeitaria, enfim, café da manhã, hotel E em são si. operações né, diferentes, né? Fala em São, hotel. são diferentes, mas elas acabam compartilhando o mesmo, né, na mesma equipe, né, por Se determinados complementam, horários, né? o mesmo ambiente. Né, Porque o enfim. café da manhã é na confeitaria, né? Exatamente. Entendi. Então não tem nem como desmembrar. Né? Como é que começou essa história? Porque eu cheguei em Blumenau em 78 e uma das primeiras lembranças que eu tenho é do Café House. O Café House já tinha um ano. Já tinha, pois é, isso que eu ia dizer, era recente, né? Eu não Recente. sabia, não tinha noção. Para mim já era tradicional naquela época, mas não era. Não era, tinha começou em 77. Começou em 77. No hotel? Exatamente. Foi no hotel? Foi no hotel. Mas o hotel começou antes. O hotel começou antes. Na verdade, a história de hotelaria da família já começa ali no início dos anos 50. Né? Caraca. Com que hotel? Então, Onde que... com o hotel rodoviário. Né? na rodoviária. Era Isso próximo pertence, ali, né? Exatamente, era na outra quadra, né? Uma quadra antes. Nem todo mundo sabe, né? A rodoviária antiga de Blumenau é do lado da catedral ali, né? Exatamente, na Rua da Catedral. Então, início dos anos 50, o meu tio-avô na época, né? Ele e a esposa, um casal recém-casado, não tinham filhos ainda na época. E então começaram, né? Ele numa viagem à Alemanha, ele se inspirou lá numa rodoviária, numa estação, e disse, pô, seria uma ideia, né, de repente trazer isso para Blumenau, no centro de Blumenau, então fazer, na época ainda era viável, né, então ele construiu esse prédio e fez em cima o hotel. O prédio da rodoviária? Isso. Olha. Né? Então ele Aliás, tocou essa construção. Prédio da rodoviária que passou por uma reformulação completa agora. Isso. A gente tem que trazer o responsável aqui também. Verdade. Logo a gente vai fazer o convite, viu, Maria? Viu, Maria? Já anota aí. Aliás, eu esqueci de cronometrar para fazer os cortes também, mas tudo bem, na próxima a gente faz. Lothar, o que eles faziam aqui antes de construir esse prédio? Enfim, o meu tio era, né, meu tio-avô, na verdade, ele era representante, né, trabalhava com algumas marcas, e principalmente no setor têxtil, e né, queria arranjar alguma coisa para, né, poder empreender, e, né, e a esposa também tinha essa aptidão, né, para isso, e ele sempre muito simpático, enfim, né, gostava de receber as pessoas e tal, então veio essa ideia justamente de poder explorar esse, né, então ali em 54, se eu não me engano, esse terminal ficou pronto, e em cima então tinha um hotel, né, pequeno na época, com acho que 50 leitos, se eu não me engano, e então ali começou a história, né, e eles não tinham filhos, então começaram a chamar os sobrinhos, né, uma das minhas tias já trabalhava com ele, e assim foram chegando, depois meu pai, depois os outros, então ao todo 7 irmãos, né, ou seja, meu pai mais 6 irmãos, começaram a trabalhar com ele, então nessa empreitada. Essa jornada. Era Hotel City? Não, era hotel rodoviário. Mas depois virou Hotel City, acho. Não, Hotel City Onde era o Hotel City? perto da Barão. Perto na Rua Ângelo Dias. Verdade, numa verdade. esquina. Ali na Ângelo Dias, na esquina, exatamente. Isso, Estou confundindo as coisas. É. Mas então ele construiu para ser rodoviária já? Construiu para ser rodoviária, para ser o prédio. Que bacana. Ou seja, provavelmente fez algum ajuste, algum convênio com a prefeitura? Exatamente. Realmente. Essa história com certeza existe ali, mas a gente não está até trabalhando nesse resgate histórico ali para poder fazer uma coisa um pouco mais completa, né, de ver, porque não faz parte, digamos, do prédio do hotel hoje, porque era um prédio que já não pertence mais à família, né, já foi passado ali no final da década de 50, já foi vendido, né, e aí a família Odebrecht, que é proprietária até hoje, na verdade, comprou. Então nós passamos um tempo ainda alugado com eles, né? E depois realmente daí passou a ser início dos anos 60 ali quando foi construído o hotel onde é hoje, né? Primeiro o prédio da esquina, o Hotel Glória. Então ali foi... Então o Hotel Glória é desde a década de 60, então. De 60. O prédio lá é de 63, se eu não me engano. Né? Foi concluído em 63. Aquele prédio da esquina onde tem o Café House, onde tem o hotel. Né? Ali onde está a Capitão Euclides de Castro e a Rua 7. Isso, da esquina. A esquina da Capitão Euclides de Castro com a Rua 7. Isso evoluiu para a confeitaria como? Pois é, aí enfim, então na década de 60, 70 ali, essa transição, e o café da manhã para os hóspedes, ele era servido no primeiro andar do hotel, porque embaixo na época era alugado. Né, se não me engano, tinha dois estabelecimentos ali, um deles era a White Martins, que ocupava toda aquela área né, onde hoje é a confeitaria. Né? Então toda a entrada do hotel era simplesmente uma escada, e você subia e era atendido no primeiro andar, a recepção ficava no primeiro andar, o salão de café da manhã dos hóspedes era no primeiro andar, ou seja, o hotel funcionava do primeiro andar para cima. Né? Enfim, e naquela época as minhas tias, enfim, a minha mãe também, que vem de uma família de padaria e de confeitaria, faziam esses doces para o café da manhã.
né? E isso começou a se espalhar e Blumenau, digamos, naquela época estava justamente numa daquelas fases entre, né, confeitarias tradicionais tinham fechado, enfim, outras estavam abrindo. Tinha Tenges, tinha... Exatamente. E esse negócio, então, se espalhou, né? A questão, a fama dos doces lá. E muita, né, as receitas tradicionais trazidas da Alemanha, a gente atrás de ingredientes, onde achava esses ingredientes aqui, muita coisa vinha de Curitiba, né? Enfim, então na época assim foi né, começaram a desenvolver essas receitas. E isso foi se espalhando, né, e o pessoal querendo fazer encomenda e tal. E coincidiu justamente com a saída daí de um dos inquilinos, ali a gente disse, pô, precisamos aumentar e precisamos também de um lugar maior para que os hóspedes pudessem tomar café da manhã, né? Porque a partir em 72 já foi construído outro prédio, que é o prédio de 7 andares, que fica justamente atrás desse prédio de 4 andares, que é a esquina, frente, que é o menor, né? Então, isso, claro, começou, né, realmente começou a aumentar a demanda ali, precisava de um lugar um pouco maior para poder fazer o café da manhã. E aí se pensou, pô, por que eu vou fazer um salão tão grande só para o café da manhã? Então, por que não tornar aquilo ali uma coisa, mas um salão... uma fonte de receita, né? Híbrido, exatamente, né? Além de poder explorar esse ramo. E então, de manhã, então, né, a gente investiu naquele salão, que todo mundo conhece, aquele salão de 1977, que é quando começou. E então, de manhã, funcionava como café da manhã, e à tarde, então... era, né, a gente começou a fazer o almoço é bem mais jovem, bem mais recente, isso, e no final da década de 80. Praticamente o mesmo, né? Alguma coisa mudou ali? Em termos de dimensões, o salão continuou o mesmo. Nós mudamos o layout ali, passou por, né, já havia passado por uma reforma ali nos anos 80 e essa reforma agora, que é onde a apresentação que está até hoje, é de 2000, né, dos anos 2000, ali, início dos anos 2000. Mas a reforma é mais... é civil, vamos dizer assim, é na distribuição dos elementos, porque aquela pintura tá lá, aquela queda d'água, não sei se é uma fonte que tem ali. Uma fonte, aquilo ali foi, aquilo é praticamente o cartão postal, a gente tratou de preservar aquilo ali, né? E também porque toda a estrutura hidráulica de banheiros e tudo fica naquela área, então a gente optou por preservar aquilo, mas fez toda uma reforma no salão, né? E coincidiu também com uma reforma na estrutura até do prédio, porque, né, nos prédios daquela região ali estavam com problema de estrutura, então isso na verdade foi feito, tanto terreno de outros proprietários da outra esquina também foi feito, né, e aí foi feita uma grande reforma onde precisou realmente abrir, né, e chegar nas estacas e tal, então foi um trabalho bem vultuoso e ficou fechado lá alguns meses, a gente atendendo, né, de um lado, depois puxando para o outro, enfim, então demandou bastante... Essa última reforma que foi feita agora é recente, né? Foi de que ano? Essa reforma ali da outra esquina mesmo, né? Isso, nós adquirimos aquele, né, terreno de esquina ali, parte nova, a parte assim, nova, e aquilo ali, então, né, como nunca nos pertencia, né, sempre era um restaurante e nós alugávamos aquele espaço, então a gente acabou adquirindo aquela esquina lá, né, justamente para dar continuidade, porque os prédios, na verdade, são juntos, né? Quem olha diz, nossa, eu nunca sabia que não era, achava que era hotel em cima, enfim, não era. Sopas antigamente, isso, né? Era o buffet. Lembrei agora começou o buffet. E lá começou a questão do almoço, né? Ali 88, verdade. Se eu não me engano, 88, 89, começou a questão do almoço, era uma lanchonete lá, né? Era lanchonete, Lanches Glória. Né? A gente começou com prato executivo, depois começou com um pequeno buffet e assim o negócio foi... Né? Era primeiro uma parte, né? Uma parte menor, depois foi estendido até a esquina. E assim, aí à noite, aquele buffet de sopas famoso ali, que funcionou por alguns anos durante o inverno, né? E também com um buffet de produtos variados à noite, mas assim que a gente expandiu, então, ali na própria Rua 7, né? Tu eras pequeno, obviamente, em 77, tu tinhas... Mas, enfim, a gente nasceu ali. Imagino, mas quando é que tu tens ideia, pelo menos, de conversar com teus tios, talvez, de quando esse negócio se tornou algo que é hoje, essa referência que é hoje? Quando é que essa coisa veio... Pois eu acho que foi um crescimento, enfim... foi rápido, tão natural, né? E foi rápido, eu acho. né? Como eu te digo, quando eu cheguei aqui em 78, para mim aquilo já era meio tradicional, assim. Eu era uma criança também, né? Mas eu lembro que... se tu pegar a fala, né? Tipo, foi a demanda que exigiu isso, né? Tipo, todo mundo falava já do alimento, falava que os produtos tinham qualidade. Sim. E aquilo foi a demanda que quase que construiu, né, o efeito. Então tu tens um efeito contrário de fãs muito cedo. E aí traz essa ideia de, cara, aquilo ali parece que está 200 anos. Sim. Mas não, é porque a qualidade que trouxe isso ali. E também essa questão, né? Um salão agradável para poder tomar café, um lugar onde as pessoas pudessem frequentar, né? Um negócio que funcionava de
direto, e depois, aí, início dos anos 80, ali foi oferecido café colonial. Primeiro ele era servido como gramado, ele era servido nas mesas, ou seja, era o café colonial para tantas pessoas sentadas na mesa, né? E depois a gente migrou então para o esquema de buffet para facilitar, então, e né, com o advento também muita coisa fora, né? Porque da mesa vai muita coisa. Exatamente, e você pode ter uma variedade maior, né? E as pessoas podem se servir, então essa questão do buffet também tudo começou, eu não digo de uma forma automática, mas de uma forma talvez não tanto planejada, mais né? orgânico, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre me questiono há muito tempo, e talvez eu devia ter perguntado diretamente, mas vou aproveitar. O que é aquela sala? Que sala? Tem uma salinha ali, tem a sala isolada. área... Salinha do reservado. Reservado. Para qual foi a ideia do reservado? Numa das reformas ali principalmente nessa última reforma ali dos anos 2000, essa salinha era um souvenir que vendia produtos da região, artesanato. Entendi. Bonecas, madeira pintada, objetos de madeira pintada, alguma coisa, porcelana pintada, enfim, algumas coisas de Blumenau. Num lugar pequeno, mas que os turistas, né, tinha bastante procura dos hóspedes, e aquele era um souvenir, e ela tinha uma porta, uma abertura para fora também, para a rua, né? Ou seja, era uma lojinha. Uma lojinha. E eu me lembro ali, eu com 10, 12 anos, eu adorava ajudar lá, né? E, era da família fazer também? Pacote, era da família. Exatamente. Então era, né? Me lembro de colocar preço e como gerenciar, como fazer, como atender. Então a gente, na verdade, aprendeu isso desde pequeno, né? E era realmente uma lojinha, me lembro muito bem como funcionava, onde guardava as coisas. E aí esse souvenir foi desativado depois e foi transformado nessa salinha, ficou reservado, né? Porque a parede ali a gente não tirou, essa divisão é original, né, daquela época, e a gente manteve daquilo ali justamente para poder ter um ambiente. Muitas pessoas pedem um ambiente reservado, agora não tanto, porque é um ambiente confinado, né? Mas né, quer fazer um evento, quer fazer uma palestra, enfim, quer alguma coisa ali, então você tem a possibilidade uma coisa mais, de fazer né? aquilo ali mais reservado, né? Legal. Uma coisa que eu me questionei, e estou indo um pouquinho para frente da história, mas que eu achei incrível, né? Vocês vieram aqui para Humberto de Campos. Saíram do Shopping Neumarkt, né? Em uma localização que, no conceito de restaurante, lanchonete, queimado. Né? Vocês pegaram um lugar ali, para quem não recorda, haviam duas ou três outras padarias que tinham feito, né, naquela localização ali, e vocês pegaram naquela localização ali que, mais uma vez, né, eu que escuto bastante esse negócio de restaurante, principalmente, um ponto que já estava queimado, né? 2, 3 tentaram. E com uma situação por vir, que era a finalização da Humberto de Campos. Como foi isso para ti, empreendedor, né? Sabendo que não é tão simples assim, e tu ainda, se não me falha a memória, tu deve ter tido um gasto, porque tu fez uma transformação, né? Naquela localização. Nem se parece, né, o que era antes. Como foi para vocês? Qual foi a discussão? Quem disse não vamos fazer isso? Eu adoro essa, porque realmente, né? Agora é fácil olhar e dizer, tem sucesso pra caramba, era simples de entender. Eu vou antecipar a decisão de sair do shopping e ir para lá, né? O que motivou isso exatamente? Enfim, nós temos a história, né, de sucesso, bem dizer, como o próprio empreendimento que foi o Neumarkt, né? Ficamos lá 25 anos. Caraca, né? 25? Né? Era uma das poucas unidades, das poucas lojas que ainda estavam lá desde a época da inauguração, desde 93, né? Então, e aí optamos realmente, né, por alguma coisa na rua, queríamos um ambiente, né, maior, surgiu essa oportunidade de poder estar lá, apesar de todo o histórico que tinha lá, mas a gente viu oportunidade, sabia também dessa alteração da rua, começamos ali com estacionamento na frente, né, mas já sabendo que seria duplicado, né, e enfim, como todas as decisões são tomadas na família, sempre tem prós, sempre tem contras, mas a gente acabou, né, optando por aquilo. Nos deixou um pouco receoso na hora que abriu, porque você imaginava, né, vai cortar uma boa parte do fluxo, você tinha um fluxo um pouco mais direto vindo do sentido centro. Em compensação, todo o fluxo contrário do bairro para o centro agora está passando por lá. E não acontecia isso, né? Facilitando, inclusive, de cidades vizinhas, enfim, quem usa o acesso do Badenfurt, né? Ou, enfim, porque desviava, né? Que desviava e não passava pela zona, né? Passava pela João Pessoa. Né? Exatamente. Enfim, então, boa parte desse fluxo que vinha da rua João Pessoa, né? Então, hoje, claro, quem vem do centro, que é um sentido
que a gente costumava usar, vir dessa região, realmente ele ficou do outro lado da rua, né? Mas aí acostumando, e a gente sabe também, para crescer, você vai transformar em via de mão dupla, né? Enfim, é uma questão de tempo, né? E muitas ruas em Blumenau que permitem isso, enfim, foram projetadas para isso, né? Mas é um lugar legal, é uma questão de a gente poder estar num bairro, né? E isso chamou muita atenção. Do lado da Vila Germânica. Você estar em um bairro que é um bairro extremamente central, ou seja, um bairro que faz divisa, faz limite com outros bairros, né? Então é uma área de concentração, de confluência, digamos assim, de passagem, né? Enfim, aí apesar de, claro, depende de onde você está vindo, mas você tem um acesso fácil ali, né? Praticamente não pega sinaleira para chegar lá, né? Então isso realmente nos chamou bastante atenção pelo fluxo de gente ali e a parte toda residencial, prédios, né, que estavam em obra e ainda estão hoje, e cresce cada vez mais. Então você tem uma afluência bastante grande de público nessa região. É diferente o público ali do público da matriz? Vocês fizeram isso com essa intenção ou veio a coisa, foi naturalmente, foi se desenhando? E essa saída do shopping deu uma diferença para vocês? Esse público ou ele migrou para a Rua 15? Nós tínhamos, o shopping... Desculpa, para a Rua 7. Para a 7. Eu acho que o pessoal que costuma gostar, porque, é claro, o shopping, por um tempo, também acabou perdendo o tipo do serviço de confeitaria. Logo depois repuseram, né? Mas, enfim, então quem estava acostumado ao nosso tempero, ao nosso modo de fazer, acabou optando pela loja da 7. Eu acho que o público que frequentava lá, principalmente na parte do almoço, não iria se deslocar para a Velha, né, para o bairro da Velha, né, a não ser que morasse aqui perto, mas para poder fazer as refeições, né. Agora, na parte da tarde, do café da tarde, muitas pessoas não iam ao shopping. Né? Elas então queriam frequentar um ambiente tipo como o café, como o salão de café da loja do centro, e acabaram tendo mais uma oportunidade então de frequentar o salão de café da loja da Velha, né? E na época ali da inauguração a gente ainda tinha, claro, 2017, antes da pandemia, tinha café colonial ainda, né? Todos os dias, enfim. Então era mais uma opção que no shopping você estava muito restrito, né? E ali você tem capacidade de, né? Tem mais privacidade, né? Um espaço mais amplo, né? Enfim, estacionamento, né? Gratuito, enfim, facilidade para estacionar, né? Então eu acho que foi um baque, mas eu digo assim, um baque positivo. Talvez o centro tenha sentido, né? Porque as pessoas que frequentavam o shopping gostavam do ambiente lá, mas a gente conseguiu atender um público maior, né, vindo e um público muito mais eclético, claro, um público diferente do que é o público do centro, né? E uma das coisas que você perguntou ali, né, quem frequenta, né? Muitas pessoas evitam o centro. Quem não precisa ir para o centro, evita o centro por causa do congestionamento. A gente viu hoje, né, a aula começou, enfim, já, né, virou loucura. Então, né, muita gente, e em contrapartida, muita gente que tem crianças no colégio e tal, acaba almoçando lá. Então, você tem o público formado de lá. Mas quando num horário onde você não precisa ir, você realmente não vai para o centro se for para adquirir alguma coisa. Então você prefere ficar no bairro. E justamente esse foi um ganho de ter vindo para uma loja de bairro, né? O acesso aqui, o estacionamento é perfeito, né? Tu vem pela frente, vem por trás, tu chega ali facilmente. E tá louco, acho que deve ter umas 10, 30 vias aí que tu consegue chegar ali no centro não, né? Tu tem que pegar a Rua 7 e tem que voltar para a Rua 15. Justamente um ponto de confluência, né? Essa que é. O Lothar, mas essa mesma lógica de estar nos bairros foi usada, perdão, quando vocês abriram uma loja que não é Café House, era Onkel, né? Se eu não me engano, na Itopava Central. Sim. Né? Ali na Pedro Zimmermann. O Rafa nem sabia, ó. Muita gente não sabia, porque na realidade ficou muito concentrado. É um bairro distante, né? Querendo ou não. E não vingou, pelo que eu vi, né? Ou seja, a coisa não andou. A gente... Qual era a proposta ali do Onkel, exatamente? A proposta do Onkel é justamente levar os produtos, era uma marca, digamos, by Café House, né? Ou seja, com assinatura Café House, mas de uma outra forma, um ambiente, né, bem mais jovem, mais descolado, mais descontraído, né? Mais moderno. É uma questão de autosserviço, então, na verdade, foi um teste, surgiu essa oportunidade porque queriam levar alguma coisa nesse sentido ali, naquele empreendimento, que era era perto de um posto, era um ponto de parada, então, assim, a gente tinha um público legal ali, é uma forma de também levar a marca, os produtos Café para o bairro, né? E foi um teste, mas assim, ele talvez não tenha vingado, talvez a gente tenha se antecipado
com esse modelo lá. Entendi. Talvez hoje a história talvez seria diferente, mas é um modelo que com certeza não morreu, né? Ele tá, a gente guardou ele, Tá né? no Digamos, radar colocou ele, exatamente, colocou ele de volta. Suspendeu ele, não Suspendeu, acabou exatamente. com ele. Apertou um pause. Ele é um modelo de franquia. Para poder expandir de uma outra forma. Legal. E eu acho que é um modelo muito legal, uma forma de autosserviço. As pessoas tinham, que é uma coisa que muita gente gosta também no buffet, no Café Colonial, você está perto do produto, né? Eu não digo assim até fisicamente, mas você tá vendo o produto melhor, você pode se servir do tamanho que você quiser, levar aquilo, né? E é uma forma realmente de autosserviço. Dá muito certo, enfim, países até tem sistemas aqui na própria América Latina, mas muito maior na Europa, que é esse sistema de autosserviço, né? E é uma forma, né, o próprio café, isso até agora nós ainda usamos a máquina que nós tínhamos lá, você selecionava o seu café, você apertava na máquina e vinha um café fresquinho, moído na hora, né? Enfim, é um café expresso, não é um pó pronto, não é uma, né? É tudo matéria de primeiro, o leite é fresco, enfim, então você fazia aquilo ali e realmente foi inovação, né? E talvez o ponto, talvez também realmente a gente se adiantou e talvez não foi uma época certa e talvez se a gente tivesse feito isso talvez num centro comercial aqui perto, alguma coisa, o resultado tivesse sido diferente, tivesse sido um pouco mais de aceitação. Então resolvemos ali, fizemos realmente um teste, nós já tínhamos uma data prevista, nós vamos medir por tanto tempo e, né? Para quem não sabe onde era, né? A gente está falando aqui, é no comecinho da Pedro Zimmermann, um pouco antes do posto, Isso. que era posto RG, agora não é mais RG, acho. Não, Mimi, Zandoná. Enfim, agora ali tem o Bravo Burger agora, se eu não me engano, naquele ponto. Eu Acho que alguma é isso. coisa de hambúrguer. É uma hamburgueria, eu acho que é Isso aí. Bravo Burger que está lá assim. E assim, cresceu muito aquela região ponto ali, ali. né? Porque Sim. tem agora o centro comercial também ali do outro Isso, lado da dos rua. dois lados, Dos dois lados, exatamente. É impressionante como aquilo lá. Talvez vocês realmente tenham se adiantado, né? E assim, uma época que estava no início, digamos, a reforma do Parque das Itopavas, que também se atrasou, né? Enfim, e a gente sabe que tem público, vários lotamentos surgindo naquela área, naquela região, então a gente tinha certeza, e era gente que realmente frequentava, porque era de passagem, né? E então, ou na ida, ou na... Tu sabes, ali tem uma certa dificuldade, né? Eu também estou às vezes no Badenfurt, bastante na realidade no Badenfurt, e ali tem essa mesma dificuldade, às vezes tem o centro. As pessoas que moram na região, elas não querem passar ali pela geral. Elas passam pela margem esquerda ou por trás pela Itopavazinha, porque ali é um entruncado, sabe, que dificulta bastante. Talvez essa pegada ali... E não estava claro, porque agora o viaduto, né, o acesso está todo diferente, está muito mais organizado, mas na época ali, podia fugir do viaduto da Mafisa, fugia. Então, totalmente. Então talvez essa foi a grande pegada, que as pessoas ao redor não iam para ali porque sabe que era um caos. Exatamente. Maior ainda do que hoje. Com certeza. Né? Hoje já não é tão fácil assim, mas na época era muito pior. Não, era muito desorganizado, era pequeno e tal, né? Então, era... Ô, Lota, quando é que tu assumiste o comando do Café House? A minha história, na verdade, né, a família hoje que está no comando, né? Digamos, eu sou um dos membros da família, né? E acabo... Mas tu és a cara do Café House hoje, estando né? mais... Pois é. Eu não lembro de outra pessoa. Ele e o Mano, né? O Mano é aquele garçom que todo mundo conhece, que está lá A maior... acho que foi não vou dizer que é a maior, mas uma das maiores postagens do meu LinkedIn foi sobre ele. Sim. Eu fui lá e escrevi sobre ele, cara, a galera toda todo falou... Todo mundo conhece, dele. né? Todo mundo Todo viu ele mundo conhece super ele, atencioso, né? super educado. Assim. É muito bacana. Enfim, é uma figura... É um ícone, né? É um ícone, com certeza. Enfim, eu morei em Florianópolis até 98, trabalhei por um curto período aqui em Blumenau, em 98 até 99 com pesquisa e tal, enfim, na área de marketing também. E então, realmente fui chamado e ali, como fazendo parte da família, era a hora de entrar. Então eu acabei assumindo a loja do shopping, acabei entrando lá na loja do shopping, a gente também estava prestes a fazer uma reforma, tinha recém começado com almoço lá também, Café Colonial, então eu acabei assumindo né, aquela loja, né? Por isso que eu digo, né? A gente se divide, então, enfim, da nova geração, somos eu, meu irmão e meu primo, né? Então a gente está cada um à frente de uma, né? Não digo, não é tão dividido, porque a gente acaba tomando essas decisões em conjunto, né? Seja ela quais forem, mas a gente acaba assumindo, né? Como tem o hotel, tem a loja do centro, tem toda a parte de produção, tem a loja aqui da Velha, então a gente acaba dividindo dessa forma. Então eu, digamos, entrei no fazer parte do grupo já desde sempre como criança, né? Como família, mas efetivamente trabalhando desde 99.
né? Foi Na complicado loja do esse shopping. começo, porque se tu moravas em Floripa, trabalhavas com outro ramo, né? Tu falaste Sim. aí de pesquisa, e de repente estás lá para tocar aquele negócio, né? No qual tu cresceste, ok? Né? Isso. Criança, tu tens lembranças provavelmente da cozinha do Café House. Sim. Mas como foi depois para assumir aquilo lá? Passou por uma preparação, te jogaram lá, te vira agora. Período de férias, enfim, eu, né, fiz a faculdade em Florianópolis, então período de férias a gente também estava ajudando, e meu pai sempre, né, e meus tios também estimulavam isso de que no período de férias a gente também pudesse ajudar. Ou então, antes, né, acabava a aula, a gente ia lá e ou ajudava. Estava estudando ou estava ajudando na empresa, né? Exatamente, ajudava. Então, muito disso a gente aprendeu em casa, e claro, a formação na própria faculdade, em pós e tudo, te dá pelo menos na questão gerencial, né? Te dá uma boa base, mas nada melhor do que o serviço na prática. Então você tem que, né, sempre lidou com gente. Eu também tinha um emprego antes, eu trabalhava numa multinacional, então me deu uma bagagem legal também para gerenciamento de pessoas, né, de equipe, e realmente foi um aprendizado. O produto para mim não era segredo nenhum, porque eu nasci dentro daquilo ali, né? Digamos, eu sou anterior ao Café House, né? Então tipo, eu vi aquilo ali também nascer e aquilo crescer, né? E por também a minha mãe também ser muito ligado em culinária e vir aquilo ali, meu avô também era ligado com aquilo, então eu realmente cresci com aquilo muito, muito forte, né? Mas claro, você tem os desafios, enfim, né? O lugar ficava dentro de um empreendimento, então você tinha uma loja dentro de uma grande loja, né? Com um horário esticado, né? Com horário esticado, tendo que atender aquilo ali, muitas vezes você inteiro, totalmente deslocado do próprio horário do centro comercial, que, 93 foi o primeiro empreendimento, né? E claro, eu entrei 6 anos depois, mas oferecendo uma questão como almoço e tudo num espaço muito pequeno, né? Tendo que tratar de logística, de como faz para trazer insumos e tal, então tudo adaptado e deslocado da praça de alimentação, né? Você tinha né, que na verdade era um bônus, porque a gente estava afastado de todo aquele burburinho e tal, mas então uma série de desafios e que a gente foi aprendendo e foi tocando e foi levando, né? Quais são os maiores desafios, assim? Eu particularmente acho que é uma das indústrias, um dos mercados mais difíceis, né? Tens a parte né, dos atendimentos, tu lida diretamente com o cliente, então tu é um varejo, por trás tu é uma indústria, né, que tu tens uma alimentação, tu traz da matéria-prima e tu cria um produto, então tu é uma indústria por trás, tu é um varejo pela frente. Para mim é uma dificuldade muito grande de assimilar tudo isso, né? Porque tu tem que, no fim, tu tem que ser bom na indústria, tu tem que ser bom no varejo, né? Porque senão as coisas não se conversam. Quais são os maiores desafios para quem está de fora dizer, poxa, agora sim faz sentido? Assim, pô, cara, como é difícil isso. Eu acho que onde tudo começa, digamos, é a matéria-prima, né? É claro, isso, e a matéria-prima, aliado ao processo de produção, o produto que você está produzindo, aquilo tanto para ser servido no local, que envolve toda a questão de serviço e tal, mas para ela também poder ser consumida, você pode chegar e pegar alguma coisa da prateleira, como hoje é muito mais autosserviço do que era uma época. Os bolos ali, exatamente, embalados ali e tal. Então, parece a loja da Apple, só pega a caixinha. Ali, ó. Você poder ter a matéria, você ter a matéria-prima. Qual câmera tá? Olha só que legal. É isso aí. Enfim, então você poder ter insumos de qualidade, né? Eu acho que a primeira coisa é poder garantir a qualidade dessa matéria-prima, poder selecionar isso, né? É a base, né? A base do produto é a base. E claro, manter aquilo ali, claro, existem receitas, você tem que seguir, então você tem que manter a qualidade, digamos agora, da tua produção, né? E manter aquilo ali, treinando pessoas, enfim, estimulando novidades, né, para você ter aquilo ali. Mas aí vem outro grande problema, que é o quê? Fazer as pessoas perceberem essa qualidade. Ou seja, nós procuramos manter a mesma qualidade de 1977. Né? Ou seja, as receitas são tradicionais. Desde aquela época. Claro, os ingredientes mudaram. Hoje, a nata que se usava naquela época, hoje não tem mais condições diferente de usar. Né? Enfim, então, muitos produtos realmente mudaram. Né? E a gente precisou fazer adequações, mas procurando sempre manter aquele padrão de qualidade. Né? E a gente costuma dizer assim, se for para mudar tanto um produto que ele fique tão longe do original, porque você não tem mais a matéria-prima, você corta, sabe? Para não prejudicar. Ô, Lota, tu falaste de receitas tradicionais, né? Lógico, a gente ainda encontra lá a Marta Rocha, a torta síria, a morango com nata e suspiro, enfim, são, né, lembranças, isso está na minha memória afetiva, na realidade. Mas vocês também colocaram
foram se modernizando, né? O cardápio Sim. da confeitaria foi se modernizando de alguma forma, né? Ou seja, entraram novas receitas com um ar mais moderno, com algo mais fresco, vamos dizer assim, né? Poxa, E é fácil tomar essa decisão? De trazer pois algo que é como muito mais... a decisão... Vamos tradicional, fazer né? isso sem me lembrar quem gosta daquilo outro. Né? E justamente, a gente tenta... Então a gente está atendendo pessoas desde 1977, com os produtos tradicionais que não podem sair da cartilha, que não podem sair do cardápio, porque as pessoas querem aquelas coisas tradicionais, mas você tem que equilibrar com produtos novos, né? Enfim, então você fazer tudo ao mesmo tempo, você acaba não dando conta e acaba não sendo viável, né? Porque Não faz nada bem feito. Não tem ganho de escala, né? Mas mesmo assim a gente tenta, e o próprio Café Colonial, que digamos agora aos poucos a gente está conseguindo retomar, ele é uma forma de você ter muitos produtos, digamos só de doces, são mais de 40 opções de doces que tem numa mesa de café colonial. Caramba. Então, de uma forma ou de outra, você tem acesso a esses produtos tradicionais, mas também produtos novos e produtos desenvolvidos mais recentemente ali. Né? A questão também é o café. Pô, a gente só servia, o café começou servindo café coado. Que eu Somente adoro, tá? Pô, café coado, né? Tínhamos as nossas cafeteiras, enfim, o café, nós recebíamos o café em grão. Já naquela época, nós comprávamos o café em grão e moíamos na própria, no próprio café. O café era moído, enfim, isso o que é hoje hype, né? Tipo, agora o negócio é moer o café, uma coisa que para vocês sempre era natural. Já era naquela época, né? E isso era, umas pessoas diziam, nossa, como é que eu não consigo um café desse no supermercado? Eu digo, realmente... Né? Não vai conseguir. Não vai só conseguir. aqui mesmo. Lá é serragem. Só aqui mesmo. Lá é serragem, areia. Exato. E para você ter um café, né, para você poder comer um produto de qualidade, você tem que ter um café de qualidade também. Verdade, né? Então, passou por essa questão do café gourmet, então nessa parte do café também preciso ser investido. Pô, aí veio café expresso. Claro, isso não é recente, mas enfim, também já faz uns, talvez 10, 15, 20 anos, né, que a gente começou com essa questão. Então, o próprio mercado começou a exigir essas inovações. Essas inovações. Diga, pode falar. Eu vou aproveitar essa oportunidade dessa pergunta do Pancho para dizer que tem muita coisa saindo agora, né? Tem muitos novos mercados, né? O veganismo. Isso está no radar, né? Porque... Tem alguma sobremesa vegana? Isso tem vegano hoje em dia. Se preocupa, tu acha que isso faz muito sentido? Isso é uma percentual muito... eu escutei esses dias, né? Alguém estava querendo aprovar uma lei para obrigar é a bula do remédio em braille, né? E aí no final o percentual das pessoas que iam associar eram 5 mil no Brasil inteiro, né? E talvez no fim valeria um aplicativo que fizesse um áudio. Resumidamente, tipo assim, às vezes a gente tem uma preocupação, né, com alguma coisa e no fim é um percentual tão pequeno e no final estraga. Existe isso? Existe, em primeiro lugar, acho que é importante, né, definir o que é vamos supor, a questão da dieta sem açúcar, né? Da dieta, digamos, sem trigo ou sem lactose, celíaco, enfim, né? Dessa questão, as pessoas que não... Então, nós temos produtos para atender. O nosso ambiente é um ambiente, a gente está estudando isso, precisa, digamos, de um serviço de laboratório para você, você ter praticamente num outro lugar uma linha de produção totalmente diferente, para não contaminar, você produzir enfim, com orientação de nutricionistas e tal, de realmente você poder produzir num ambiente, é impossível você poder produzir alguma coisa num ambiente contaminado de glúten, vamos supor. Né? No mesmo ambiente no não mesmo tem ambiente. como, Não tem, porque a contaminação está em suspensão, então você vai ter um produto. Então, esse é um produto que, digamos, a questão clínica. Né? Você tem que fazer toda uma outra linha de produção. Não ou então, é uma escolha, tem a ver com a saúde da pessoa. Com a saúde da pessoa. Faz sentido. E mesmo assim, guardadas as restrições, e aí tem toda a questão que é uma opção, que é o veganismo, enfim, né? Ou então menos açúcar, ou então totalmente livre de açúcar. Então, hoje nós temos na nossa linha, é claro que é sempre difícil porque as pessoas querem os produtos com o gosto Café House, né? Querem com o gosto e eventualmente, né, e o gosto do Café House é nata, né? Enfim, né, eu digo nata, bacon, açúcar, farinha, né? Enfim, aquela que é uma coisa doce por natureza, né? Então, realmente é um desafio, né? Talvez um dos maiores desafios recentes é justamente poder desenvolver receitas, né? E a gente trabalha também sob encomenda, né? E a encomenda é mais forte, né? Você quer pegar alguma coisa, mas normalmente tem uma opção, né, para você poder
Fazer a você troca. pede, olha, eu quero sem açúcar. Então, muitas vezes a torta até nem está anunciada que é uma torta diet. Sim. Ela é uma torta tal. Mas ela não tem açúcar, ela não tem trigo na composição, mas a gente não avisa aquilo ali. Porque senão alguém que não tem restrição, Entendi. né, vai dizer assim, não, aquela torta está falando que é diet. Aquela torta, história, né? Não tem quer. glúten, não tem açúcar, não tem gosto, né? Não tem gosto, né? Então, você anuncia uma torta, né, fulana de tal, enfim, essa torta é uma receita sem glúten, sem glúten, desculpa, sem trigo, sem açúcar, né? Enfim, uma torta livre de algumas coisas, mas ela tem um nome normal e não está ali estampado que ela é uma torta diet, né? Uma coisa que a gente tem visto nascer muito rápido, né? E talvez até fechar muito rápido, são várias cafeterias, né? A proposta eu acho que é completamente diferente, mas tu sente que atrapalha um pouco isso ou não? Bom, você falou cafeterias. Essas cafeterias, né? Que servem também bolo, alguma coisa assim, né? Enfim, então eu acho que ali está muito mais voltado e existe uma concorrência muito maior e talvez eu não digo uma concorrência muito mais fácil, mas uma concorrência muito mais acirrada na questão de café. Né? Ou seja, você não vai tomar um café se não for um café muito bom. Premium de qualidade. Bom, tá. legal, né? E aí você tem uma cafeteria, né, pelo menos uma época, agora um pouco menos, mas que surgia uma atrás da outra. Agora acho que deu uma acalmada depois. Né? Enfim, então também com uma margem muito apertada, você está trabalhando com concorrência, tem, né, o teu fornecedor de café, porque a gente que normalmente pega isso de outras, né, cafeterias, então a questão do diferencial acabou não tendo, né? E muitas vezes, no nosso caso, que a gente trabalha desde 77, as pessoas dizem, e vários depoimentos, enfim, nas redes sociais e também depoimentos pessoais, nós queremos um local. Não é só o produto, não é só o café. Nós queremos a experiência. A gente quer uma experiência. Né? E uma das grandes coisas que a gente falou e fez questão na nossa reformulação da marca, que aconteceu em 2017, coincidiu ali com a abertura ali, com os 40 anos do Café House e tal, foi justamente esse mote do Celebre Seu Dia. Né? Então, a gente fazer o possível de todas as formas, serviço, produto e tal, para você poder ter uma celebração. Né? E muitas vezes a questão do café é uma coisa muito mais rápida, ela é uma coisa muito mais imediata. Você toma um café, em quanto tempo você toma um café pequeno? Sim, faz sentido. E lá você está tomando café, você precisa, a gente, né, preza também pela qualidade do café, enfim, pela praticidade, por trazer para lá também, fazer disso um evento, mas justamente aquilo tudo que está acompanhando. Né? E num horário onde você, em outras regiões do Brasil, não faz uma pausa. Né? Ou seja, existe o almoço, existe uma parada para um café, ou para um suco, enfim, no meio da tarde, mas não é aquela parada das senhoras aqui, ou daquele, né, que vai passando de avó, né, de bisavó para avó, para mãe, para filho, enfim, que fazem esses encontros, que acabam fazendo aquilo ali, ou seja, é celebrado o negócio com uma torta, né? Enfim, claro, todo mundo celebra, o Brasil inteiro, enfim, o mundo todo, normalmente tem uma torta para o aniversário, mas não só nessa hora, né? Realmente para você poder celebrar o dia, uma hora do dia, uma pessoa que você não vê há muito tempo, e justamente as pessoas dizendo, nós queremos um lugar para ficar, né? E para poder estar. Né? E a gente quer celebrar esse momento, quer sentar numa mesa, ter um papo agradável, com uma temperatura legal, com uma vista legal, um ambiente limpo, um ambiente aconchegante, com um bom serviço. Né? E é isso que a gente... É muito mais, digamos, do que só o produto, né? Que você pode ter levando para casa, né? Mas muitas vezes, eu como em casa não é igual. Né? Porque o ambiente é outro, exatamente, né? Muda totalmente. Então, o humano não está ali. Não. Enfim. Lota, todo mundo tem preferências, né? Eu tenho as minhas, eu adoro, por exemplo, para mim o Café House é sinônimo de pão 7 grãos, para mim não tem igual. O sorvete, muita gente nem sabe que o Café House tem sorvete, o sorvete é próprio, muito fabricação bom, própria, fabricação própria, exatamente. naturais. Bomba de chocolate, para mim é, somos... Torta Glória. Torta Glória, que é um ícone, acho que é o ícone, maior. acho que é o... Quais são os principais produtos do Café House hoje, na tua opinião? Assim, o que são os... Curva ABC. Açúcar. Mas, enfim, se a gente pegar, digamos, o cardápio original daquela época e coisas que a gente está fazendo até hoje que tem muita saída, né? Digamos, são a questão do folhado, né? Do pastel folhado, né? Tanto o pastel folhado realmente quanto o folhado de maçã, que também é uma coisa bem tradicional. A questão das cucas, né? Daquela época e justamente, né, pelo diferencial de a gente usa manteiga para fazer a cuca, né? Muitas receitas hoje levam margarina, também é um tipo de gordura, mas com manteiga fica diferente, né? Por isso da crocância, por isso da durabilidade, enfim, né? Tudo a ver com aquilo. A torta de queijo, né? O strudel, né? Clássica também, então verdade. são produtos realmente que vêm daquela
daquela época e que não podem faltar na vitrine. Pro né? meu pai, então, tu pode dar qualquer presente, mas se tu der a torta de queijo do Glória, tu virou amigo dele. Enfim, e são produtos muito... né? A gente fala de morango, boa parte dos nossos produtos tem morango, né? Que é uma fruta... Você está dependente daquilo, né? Sim, a torta de queijo, né? a gente não produz o queijo vem. Se tiver uma mínima alteração no queijo, sai lá no produto e você percebe só depois que ela está assada, né? E tira todo aquele lote. Enfim, então são produtos, né, que né, é uma dificuldade de manter, mas a gente vem desde aquela época com esses produtos realmente no cardápio. Então são produtos que tem, né, digamos, a torta Glória, claro, é a queridinha, né, mas a torta de chocolate também ali competindo, né, disputando de chocolate lugar. com chocolate, tu quer dizer? Com torta de chocolate com adoro. chocolate, enfim, né? Então a gente vê o que é a força, digamos, da tradição, né? E aí são produtos que não tem. Aí se você me pedir, muita gente diz assim, se você fosse abrir uma franquia, o que não poderia faltar? São justamente esses produtos, Claro. porque eles carregam Eles a marca representam Café. a identidade do E negócio, uma culinária local, né? Então você fazendo uma cuca de qualidade, né? Fazendo um bolo, né, de queijo, um strudel, um folhado, alguma coisa, são coisas que têm a assinatura Kaffenhaus, né, e que são tradição desde aquela época. Né? Conta a história da Torta Glória. Deve ter uma historinha para contar sobre ela. Pois é, essa historinha está indo para as redes sociais também, mas massa. eu posso adiantar um pouquinho. Então, por né? favor, Mas, enfim, a gente adora. Adora que adianta. Na verdade, surgiu essa torta. A ideia surgiu em Balneário. tempo aí, Corte. Surgiu em Balneário Camboriú. Essa receita veio da nossa existia uma loja loja em Balneário Camboriú. Verdade. Né, surgiu em Balneário Camboriú e depois foi trazida para cá. Ela tinha uma versão com uva, né, era feita com morango ou com uva. Né? Então ela surgiu ali no final da década de 90. Quem criou a receita? Um funcionário de vocês? Eu acho que foi uma junção de receitas, na verdade. Né? A gente não tem mais a unidade lá, boa parte dos funcionários, né, enfim, saiu ali, aquela equipe tradicional daquela época que começou o Caféuzinho Balneário não está mais conosco, enfim, e perdemos contato também. Mas o que a gente tem ali justamente de registro é que ela começou uma torta de casquinha, que realmente tem... realmente hoje a gente vê um monte de receita, mas não sabe se é por causa da torta Glória, né? Mas enfim, alguma coisa anterior a isso, né? Com né, do creme patissier, que é o creme confeiteiro que tem, e morangos e chocolate, ou seja, é uma combinação que não tem como dar errado. Sim, né? exato. Então ela depois veio, né? Faz talvez uns 5, 6 anos que surgiu então ela invertida, porque muita gente gostava mais do branco, né? Do que do chocolate preto, e daí então inverteu com um outro tipo de casquinha. Enfim, então são testes, você às vezes é uma coisa que surgiu na própria confeitaria, a ideia dos próprios confeiteiros, né, que você está muitas vezes muito mais preocupado com estratégias e tudo, e a solução está ali, né, a inovação ela acaba ganhou o partindo lá de Brasil, dentro. né? Isso que Ganhou o Brasil. Ganhou o Brasil. O destaque é justamente naquela né? Oktoberfest que veio a Ana Maria Braga para cá, né, ficou hospedada lá conosco e tal, então o negócio foi em cima da receita da Torta Glória, então está até hoje ali no site né, e o pessoal acessa e tenta replicar, enfim, né? Vocês mandam a eu torta gostei do que ele falou, tenta lugar? replicar. Boa. Tem gente de outras cidades que pede a torta? Como é que pede funciona? a torta. A questão é que tem fruta, né? Sim. E tem fruta fresca, né? Então é uma torta assim com uma durabilidade, né, muito curta, né? Inclusive se você, né, levar em casa não condicionar legal, né? E não tem, então é uma torta que a gente, né, assim, recomenda realmente o consumo. E o morango solta água, e o morango solta água, enfim, e é fruta fresca, fruta, com, né? Os outros ingredientes são todos processados, né? Tudo passou por temperaturas, enfim, então está praticamente pasteurizado, né? Mas a questão do morango fresco ali é um dos desafios, né? Eu tenho 4 perguntas para te fazer. Antes de fazer elas, eu queria que se tu separasse todas as operações, qual que é a mais vantajosa? Hotel, Glória da Velha? Glória do Humberto? O que tu diz aí? Cara, mais vantajosa é essa? É o hotel ou não? Quer mais serviço? Eu acho que é uma junção, porque a fama do hotel... Ele não quer deixar, ele não quer ofender ninguém. Mas a fama do hotel vem, né, boa parte da fama do hotel, além, né, de limpeza, de conforto e tal, qualidade, tradição, né, modernidade também, ela vem por causa do café da manhã. Né? O café da manhã são os produtos do Kaffenhaus, né? Tem que lembrar que as pessoas que estão lá consumindo no Glória, lá no Café House, eles indicam o hotel daí, né? Tipo, querendo ou não querendo, tipo, quando vai pegar, fica onde? Cara, fica lá no Glória, porque um alimenta o outro, né? Você tem a possibilidade, né, de ter um café da manhã, um café colonial praticamente. A gente né? gosta de hotel ou pela cama, ou pelo chuveiro, ou pelo café da manhã, né? Acho que são as coisas mais importantes assim no hotel. E ainda mais, então, claro, você tem, então, você, né, for falar de operação, Sim. eu tenho operação, ela trabalha, nós
durante a pandemia, abrimos aqui abri às 11 horas com almoço, né? E logo ali no início da pandemia nós resolvemos abrir 2 horas mais cedo. E também, claro, fechamos ali porque tinha restrição de horário, fechamos às 18. Ainda estamos agora fechando às 18, já gostaríamos de estar às 19, mas não tem condições ainda, né? Enfim, então... no centro, na loja anexa ao hotel, você tem um movimento desde de manhã, né? Então, já né, gente que vai para a aula, né? Na época da aula, então já acaba pegando um lanche ali, já tem a questão do café da manhã, porque já almoça ali, né, o único café da manhã aberto, é o único café da manhã de hotel aberto ao público, e é um café colonial, né? Verdade, ali disponível, né? E muitas pessoas, mas eu posso, pode ir, claro, está aberto, né? Está aberto, você pode ir, né? É o preço por pessoa, né? E aí você pode se servir lá. Então, enfim, quando você vai, eu acho que é uma junção das coisas. Não dá para separar, né? Eu acho que a questão de público também, a questão de equipe, né? Trabalha, toda a produção, praticamente a produção inteira é no centro, né? A loja daqui da Velha é abastecida com produção de lá. Alguma parte almoço e parte de salgados é feita na própria loja, mas, né, de trazer isso tudo de lá, então realmente você tem um volume muito maior concentrado no centro também por causa do próprio hotel. A que horas começa essa produção? Começa, bom, depende, datas especiais, começa 2 dias antes, né? Mas um dia normal. O café da manhã, enfim, o café da manhã, né? O pessoal começa a entrar ali 4h30, 5 horas, já tem gente lá. Né? A parte de confeitaria também, os produtos precisam estar disponíveis quando as lojas abrem, ou seja, né? Na parte da manhã a loja precisa estar abastecida, né? E enfim, a questão do pão também já é, né, feito de madrugada para poder estar frio, para poder ser fatiado, para poder ser, né, embalado, né? Então ali, digamos, o que já não começa na madrugada anterior, começa cedo de manhã ali, 4h30, 5 horas, né? Tem 4 perguntinhas rápidas. Qual foi a maior dificuldade ou uma escolha difícil? Nessa trajetória toda? A trajetória inteira sua, principalmente. Tudo se tornou tão pequeno perto do que a gente viveu os últimos 2 anos. É mesmo? Mesmo enchente, Lothar? A enchente, mesmo durante a enchente, a gente viu vida no hotel. Na confeitaria não, porque estava fechado, mas viu vida no hotel. Por quê? Desde a época da fundação do Hotel Rodoviário, nós nunca tivemos hóspedes zero, ou seja, 0 hóspedes. Foi a primeira vez. Doideira, né? Agora, em 70 anos praticamente de pandemia. E isso foi... Então não tem a ver com escolha, mas eu acho que foi sensação. Sabe, o hotel você não tinha ninguém. Então, enchente de 83, 84, enfim, abastecia, pegava insumos, guardava. Primeiro, guardava muita coisa no colégio, na frente da Sagrada Família. O pessoal guardou coisas pra gente e tal. Se virava. Hóspedes ali, você dava pensão completa, comia sopa, comia tudo, mas era tudo uma família, né? Então, você tinha esse... tinha alternativa, né? Por mais que as pessoas tivessem que ficar confinadas com todas as crises, gente entrando em pânico, mas você tinha aquilo ali, né? Carregando água de baldes para os toaletes, enfim, banheiro. Né? Mas você tinha vida ali, né? E tinha gente lá. E dessa vez foi diferente, sabe? Então, se alguma coisa passava, você olhava um para o outro e dizia assim... Caramba. Tem gente, né? Digamos, meu pai que já é falecido, enfim, uma tia também que não está mais aí, sabe? O que eles teriam dito sobre isso, sabe? Ninguém. Os quartos todos, claro, abertos ali para arejar, mas nenhuma alma no hotel, sabe? Caramba. Quem foi um mentor ou uma inspiração para ti? Enfim, eu acho que um dos méritos, claro, quem começou tudo, né? A gente foi quem passou eu não digo esse know-how, porque essa pessoa também teve que aprender, mas, né, quem realmente fundou isso tudo, que foi o meu tio-avô, né? O onkel, né? Onkel é tio, exato. Né? Então, ou seja, o tio da geração anterior era o tio do meu pai, o tio dos meus tios. Né? E ele, né, enfim, então ele foi um precursor e assim ensinou muita coisa, também muito rígido, né? Mas ensinou muitas coisas e, claro, o legado de quem realmente fez, né? Enfim, minha tia que trouxe a primeira batedeira da Alemanha, que trouxe as primeiras receitas de lá, enfim, né? A família, né, da minha mãe, conseguinte, o meu avô, né, enfim, uma outra tia casada com meu tio que também trouxe esse know-how. Então eu acho que a inspiração vem da geração anterior, né? Muita coisa mudou e muita coisa mudou muito rápido, principalmente da história. Vamos pegar só do Café House, né? Mudou muito rápido, né? E muitas coisas talvez não seguiram essa rapidez, né? Muito pensamento, porque
na época de 70, você trabalhava como se fosse uma família. Né? E tanta coisa mudou em termos de legislação trabalhista, enfim, jornada de trabalho, né, próprio comprometimento. Regras né, sanitárias, né? A vigilância ficou mais exatamente. chata, entre aspas. Não pode usar ovo assim, não, né? Enfim, mas eu acho que a inspiração é sempre da geração anterior, Do né? teu tio avô, no caso. Que realmente que inspirou isso tudo, né? De uma forma ou de outra, tanto na história do café quanto na história de hotelaria, né? E essa questão, essa alegria por receber pessoas, sabe? Legal. Né? Uma das máximas que a gente conta ali, claro, era em cima da rodoviária. Então meu tio praticamente só faltava trazer as pessoas para cima no abraço, né? Ele ia na porta do ônibus, claro, empreendedor, enfim, né? Querendo dizer, olha, tem hotel aqui em cima e vai, e boa parte da fama da limpeza do hotel, né? Nossa, e sem máquinas para fazer os processos, era tudo feito à mão, né? Era um negócio, então, realmente essa vontade de receber e poder as pessoas celebrarem conosco, né? Isso eu acho que... Se fosse empreender em algo completamente diferente, no que seria? Hotel? Não. Completamente diferente. Tem algo que te chama atenção? Fora do teu eixo? Enfim, eu acho que talvez não nesse ramo, mas se for falar de mim, assim, né? Essa questão do servir, sabe? De poder oferecer alguma coisa, de poder... Enfim, tem a ver com receber pessoas, com montar uma mesa, com poder se alegrar em volta de uma mesa, sabe? Eu acho que isso está dentro da gente. É um valor que, né, muito antes de ter cafés e tal, mas é que a gente aprendia em casa, né? A colocar uma mesa, enfim, a poder celebrar esses momentos, seja com famílias, com amigos, enfim, ou vários desconhecidos junto, mas eu acho que alguma coisa, eu não saberia te dizer o que negócio. Estou pensando aqui, que negócio tem isso também, né? Essa necessidade, vamos dizer assim, né? É difícil realmente, né? Tem muito a ver com aquilo que tem muita evidência, que a gente tem conversado, até o ramo do entretenimento, né? Sim, exato. Isso tem muito a ver, né, com receber, né? O ramo que, querendo ou não querendo, o Café House é do entretenimento, né? Vocês estão ali pela experiência. Sim, e o produto é o fim até, ou o meio, mas é o ramo do entretenimento. Faz total sentido. Com certeza. E a última, e talvez a mais fácil. Lembra com que tu estava fazendo com 19 anos? Que eu estava fazendo com 19 anos. Na faculdade, provavelmente. Faculdade. Florianópolis. Em Floripa. Floripa. Administração. Se tu se encontrasse lá, com 19 anos agora, o que tu falaria? Para esse cara lá de 19 anos. Eu faria tudo de novo. Massa. Faria tudo de novo. Só segue. Faz parte da história, a gente, né, acredita, enfim, em Deus, que tem um propósito maior, e eu acho que tudo, se a gente é guiado ali, né, o negócio realmente se, né, resolve. Claro, hoje eu tenho as experiências que eu não tinha naquela época, né? Mas eu acho que eu também só sou fruto do que eu aprendi naquela época, né? Sim. Tanto a minha oportunidade de estágio na época da faculdade, que depois virou que emprego. Que empresa que foi essa da multinacional? Eu trabalhei na Xerox do Brasil. Ah, na Xerox? Que legal. Trabalhei 5 anos na Xerox do Brasil. Xerox. Caraca. Xerox. É assim que se pronuncia, né? Na realidade. A gente fala Xerox, mas enfim. Olha só. Enfim. Obrigado demais, né? Tirar teu tempo, né? Vir aqui contar um pouco dessa história, com prazer, né? Com certeza. Uma hora só, não tem como contar nenhum. Assim, eu estava lembrando agora. Tem histórias. O Lota foi recentemente para a Alemanha, fez lá um estágio, vamos dizer assim, em panificadoras, né? Há 10 anos. Faz 10 anos isso? Caramba, 10 anos. Cara, passa muito rápido. Cara, tem muita história boa dessa viagem. Parece a gente vai ter que chamar o Lota só para falar dessa viagem. Boa. Para tu ter uma ideia, ele acordava, começava a trabalhar cedinho, né? 4 horas. 1h30. 1h30 da manhã? Caramba! E aí, Rafa, no meio da manhã não, no começo da manhã... Às 5h30 da manhã, vocês era a paravam? primeira... Quantos? Cervejinha. Cerveja. Servia um caneco de chopp para cada um às 5 da manhã. Garrafa. Uma garrafa? Mas tinha uma regra, você não podia abrir a garrafa dentro da padaria, porque pode ser que a tampinha... Sim, né, contamine muitos alguma lugares coisa. como é a Baviera, enfim, já relatos de muitas tampinhas serem achadas no pão. Olha. Então você tem que fazer isso fora da padaria. Mas enfim, então 5h30 da manhã, 6 horas, tomava uma cervejinha, cevada, né, pão líquido. Loucura, né? Não, tem muita história aí pra contar. Essas coisas ali trabalhistas não deveria ter tirado, né? Todo mundo brindando às 10 da manhã. Obrigado demais, Pancho. Obrigado também, demais, Rafa. Lota. Obrigado, Redes Lota. sociais. @ Café House. Café House. Café House. Hotel Glória. L. Clems.
E Não? @LClems. É isso aí. Pancho com BR, Real Rafa Silva. Isso aí. E muito importante, além de comentar o que você achou aqui embaixo, também dê opiniões com relação a futuros convidados. Né? Eu acho que a gente tem Sugestões. muitas histórias para contar da nossa região, que são tão incríveis quanto. Então, obrigado demais a você que está assistindo e obrigado demais por ter tirado o seu tempo para contar um pouco dessa Imagina, história. estamos celebrando o dia. Beleza, é isso Exatamente. mesmo. Um abraço. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Legal.